orar, irmãos, dar início a essa lição, para a glória e honra do Senhor. Senhor Deus, Pai amado e querido, Pai todo-poderoso, mais uma vez nos encontramos aqui reunidos como igreja para adorar e louvar o nome santo do Senhor, porque só o Senhor é merecedor de receber toda a adoração da tua igreja, Pai. Receba aqui toda a gratidão da tua igreja nessa noite, Pai. Obrigado por mais esse estudo bíblico, meu Deus, que é uma oportunidade que o Senhor nos concede de aprendermos mais da tua palavra, essa palavra que tem nos transformado, tem nos mudado, tem nos moldado, Senhor, e tem nos ensinado o caminho da glória, Pai. Receba para ti toda a honra nessa noite, Senhor. Traga aí as vidas em segurança que estão a caminho ainda. Abençoe cada vida que já se faz presente e as vidas também que vão aí acompanhar pela live, pelas redes sociais, que o Senhor possa estar falando aos corações de cada um também e nos ajude nessa noite, porque sem ti nós não podemos fazer nada, somos totalmente dependentes do teu Espírito Santo, meu Deus. Nos renova nessa noite e nos ajude, Pai, a cumprir a tua vontade, a praticar a tua palavra, não apenas aprendermos, mas colocarmos em prática nas nossas vidas, é o que nós te pedimos nessa noite, e assim te agradecemos, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém, irmãos? Os irmãos já podem se sentar, e vamos abrir aí na lição número 7, Nilma, vê uma revista para a irmã Célia, Pai do Senhor, irmã Célia, lição número 7, estamos estudando, mais uma vez lembrando, né? Terceiro trimestre de 2022, os ataques contra a Igreja de Cristo. As sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Nós já estamos na lição número 7, encaminhando já para o final, né, desse trimestre, e nós já vamos estar ali adquirindo as revistas antes que acabe, irmãos. Textuário, perdão, né? Tema da lição número 7 é a sutileza da relativização da Bíblia. Textuário está em 2 Timóteo 3,16, que diz: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. E a verdade prática é: a Bíblia é a inspirada, inerrante e a infalível palavra de Deus. Por isso não podemos relativizá-la. Os irmãos já devem lembrar, né, que nós já estudamos esse tema aqui algumas vezes, mas é sempre importante estar relembrando, né, porque é um tema essencial para a nossa fé. Saber que toda a Escritura é divinamente inspirada. Não é só uma parte da Bíblia que é divinamente inspirada, é toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse, é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Nós temos aqui a leitura bíblica em classe. A leitura bíblica em classe está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 até o 17. Está pronto aí, Pedro? O Pedro vai estar colocando e nós vamos acompanhar aí na revista, em nome de Jesus, irmãos. Pode colocar, Pedro. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Amém, irmãos. Vou estar lendo aqui o plano de aula na minha revista e os irmãos só prestem atenção nessa introdução aqui. A Bíblia sempre atual, palavra de Deus. Basicamente, esse conteúdo mostra o processo de desconstrução e de relativização que certos mestres estão fazendo com a Bíblia. A construção de uma narrativa e criminalização da opinião que enaltece os valores da Bíblia, a promoção de novas metodologias de interpretação, bem como novas teologias a partir da Bíblia e, finalmente, a afirmação cristã da Bíblia como a inerrante palavra de Deus. Vivemos sobre uma ideologia que domina os ambientes intelectuais e culturais de nossa sociedade, universidades, jornalismo, cinema, etc. Essa influência não deixaria de atingir a fé cristã. Há um movimento intelectual de dentro do meio evangélico que busca desconstruir a visão conservadora da Bíblia,
relativizando assim os grandes ensinamentos milenares que herdamos de nossos antigos pais. É preciso estar consciente a respeito deste movimento. Olha só, irmãos, aqui diz que este movimento de desconstrução da Bíblia, desconstrução dos valores cristãos, está surgindo de dentro da própria igreja. São falsos mestres que estão ensinando essas coisas, né, nocivas aos ensinamentos da palavra do Senhor. Aqui nós vamos falar muito da relativização da Bíblia. Nós vamos entender o que significa isso no decorrer da lição, né? Mas nós vivemos numa época que a Bíblia está sendo muito atacada. E quando o cristão se posiciona para pregar ali a verdade do Evangelho, muitas vezes o cristão é perseguido e é até mesmo cancelado aí nas redes sociais, né? É cancelado também nos meios de comunicação. Então nós vamos ver que esses ataques são cada vez mais intensos, porque o Satanás sabe que resta pouco tempo, então ele quer desconstruir a verdade de Deus, que é ensinada através das Escrituras. E isso em todos os ambientes que foi dito aqui. Nas universidades, no jornalismo, no cinema, essa cultura, né, que procura ali desqualificar a Bíblia. E também nas escolas, por que não dizer nas escolas também? Estão ensinando coisas que não são a verdade da palavra de Deus. Vamos lá, introdução. Não é novidade para ninguém que a Bíblia sempre sofreu ataques ao longo dos séculos. Não foram poucas as tentativas de desacreditá-la e até mesmo aboli-la da sociedade. As táticas foram muitas. Às vezes seus exemplares foram queimados, outras vezes a Bíblia foi considerada perigosa, obsoleta e desnecessária. Enfim, em diferentes momentos e épocas, sempre houve algum levante contra a autoridade das Escrituras. Hoje não é diferente. Infelizmente, há quem afirme que a Bíblia precisa ser atualizada. Geralmente, esse posicionamento é tomado quando se trata de questões de natureza social e comportamental. Assim, há quem defenda que a Bíblia precisa ser ressignificada. Em outras palavras, para ele, a palavra de Deus está desatualizada nessas questões sociais e comportamentais, ou no mínimo mal traduzida, mal interpretada e, portanto, mal aplicada. São todos esses ataques, né? Já vimos aí teólogos, pastores famosos, dizendo que a Bíblia tem que ser atualizada. É como se a Bíblia fosse ultrapassada. Agora não é isso, né, que a palavra de Deus nos ensina, irmãos. A palavra de Deus nos ensina, e nós já vamos ler aqui a primeira referência, está em Mateus capítulo 24, versículo 35, que o Pedro vai estar colocando. Mateus capítulo 24, versículo 35. Palavras do próprio Jesus. Olha o que Jesus disse. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, a palavra de Deus é eterna, né? O que Deus decretou, o que Deus disse, vale por toda a eternidade. Os céus vão passar, a terra vai passar, mas a palavra de Deus é eterna, assim como o próprio Deus é eterno. Nós costumamos dizer que a Bíblia ela não é antiga e nem moderna, ela é eterna, né? A palavra de Deus, a verdade de Deus. Não é antiga e nem moderna, ela é eterna. Tem um certo evangelista que disse que a Bíblia ela é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. É interessante dizer que a Bíblia está desatualizada, interessante quando isso tem a ver com os comportamentos humanos, né? Por exemplo, as práticas pecaminosas de hoje em dia, a nova cultura de hoje em dia. Aí muitos vão dizer, não, a Bíblia está desatualizada, hoje em dia é diferente, não é mais assim como era antigamente. Então, para essas coisas, eles dizem que a Bíblia está desatualizada. Agora, quando uma profecia se cumpre, aí eles não admitem, né, que a Bíblia é atual. Por exemplo, uma profecia de mais de 2000 anos atrás, se cumprir hoje em dia, eles não vão dizer que a Bíblia é atual, né? Mas quando é para liberar geral, o pecado em geral, eles dizem que a Bíblia está ultrapassada. Não, isso aí é coisa dos antigos, isso aí não existe mais, a cultura mudou, o comportamento mudou, nós temos que ressignificar a Bíblia. Entendemos errado esse tempo todo, é como se dissesse isso. Então são os ataques sutis, irmãos, para desacreditar a verdade da Bíblia. Então vamos lá para o tópico 1. A desconstrução. Não é incomum encontrarmos na literatura ou nas mídias sociais expressões como a era do vazio, pós-verdade
o fim das certezas, cultura líquida ou ainda desconstrução. São formas diferentes para nomear o mesmo fenômeno cultural que impera na sociedade contemporânea, também denominado de pós-moderno. Em palavras mais simples, esse novo modelo ou paradigma cultural se contrapõe ao cristianismo, procurando desconstruir não apenas sua herança cultural, mas, sobretudo, seu conjunto de valores éticos, morais e espirituais. Enfim, é uma nova forma de pensar e agir diferente daquela que estávamos habituados a enxergar. A consequência disso tudo é a relativização das Escrituras. Então aqui esse tópico começa falando de desconstrução. Eles estão querendo desconstruir a verdade. E se a gente for olhar bem, irmãos, isso acontece desde o princípio. Lá em Gênesis, assim quando Deus criou o homem e a mulher, o que Satanás ele quis fazer, logo ali no comecinho, né? No comecinho da humanidade. O que Satanás quis fazer? Desconstruir a verdade de Deus, né? Deus ele falou ali para Adão, falou, ó, não coma desse fruto, porque do dia que comer é certo que morrereis. Adão passou essa informação para a esposa dele, né, Eva. E aí Satanás ele falou assim, foi isso que Deus disse? Que no dia que você comer do fruto você vai morrer? Aí Satanás começou a desconstruir essa verdade. Satanás falou, não é bem assim não, não é assim. Engraçado que quando ele perguntou para Eva, ele perguntou assim, foi isso que Deus disse? Que você não pode comer do fruto? A Eva falou assim, Deus disse que eu não posso comer e nem tocar. Só que Deus não tinha falado nada de tocar, né? Tinha falado de comer. Então nós já vemos que aí há um acréscimo na Bíblia, né? Já é um acréscimo. Eva ali já acrescentou algo que Deus não tinha dito. Isso também é perigoso. Não somente tirar aquilo que a Bíblia ensina, mas também acrescentar os acréscimos. Jesus falou, ai daquele que acrescentar, né? Uma vírgula, um tio, no que já está escrito. Então nós vemos que ali, irmão, Satanás já tentou desconstruir. Satanás falou, é certo que não morrereis. Em outras palavras, ele estava querendo dizer, Deus está mentindo. Isso não é verdade. É certo que não morrereis. O dia que vocês comerem do fruto, vocês vão ter o conhecimento do bem e do mal. Vocês vão ser igual a Deus e terão conhecimento do bem e do mal. Isso já é o quê? A desconstrução da verdade. Nós vemos hoje em dia, irmãos, muitos artistas, às vezes artistas famosos também, né, influenciadores que se denominam cristãos, mas estão desconstruindo a verdade. Aquilo que outrora a Bíblia falava claramente que é pecado, eles estão dizendo que não é pecado, que nós é que não entendemos direito a palavra do Senhor. Um dos exemplos mais citados, vai ser citado aqui nessa lição também, irmãos, porque está sendo uma das coisas mais recorrentes. É claro que existem vários tipos de pecados, mas uma das coisas que está sendo mais ensinado, que hoje em dia não é pecado, é o homossexualismo. Os irmãos estão vendo aí. Artistas famosos, influenciadores, estão se levantando para dizer que isso não é pecado, que nós que entendemos errado. Que o que importa é o amor, que Deus é amor e o que importa é o amor. Podemos citar também o adultério, né? Podemos citar isso e daí vai. Os ativistas hoje em dia estão trabalhando duro para querer enganar, principalmente a nova geração. Porque os cristãos mais antigos, irmãos, são os mais conservadores, né? São os que carregam essa verdade há muito tempo. Agora, e essa nova geração que está chegando agora? As crianças, os jovens, que já não conhecem isso de muito tempo. Se ouvir um influenciador que admira, né? Um artista ou um influenciador que admira, pregando essas coisas, pregando que isso não é pecado, que aquilo não é pecado, eles vão acabar o quê, irmãos? Acreditando, sendo influenciados. E é perigoso ainda eles pensarem, né, que nós é que estamos ultrapassados. Não, meu pai é ultrapassado, minha mãe é ultrapassada, ela não conhece a modernidade de hoje em dia. Então, este é o perigo, irmãos. Este é o perigo, né? Então, influenciadores, hoje em dia até tem esse nome, né? Influencer. São pessoas que têm milhares e milhares de seguidores. Então, nesse sentido, as redes sociais é muito perigosa, irmãos. Redes sociais é muito perigosa e nós temos que observar quem os nossos filhos ouvem, assistem. Temos que observar isso, porque uma mentira pode estar sendo construída na cabeça deles, né, e a verdade desconstruída. Eu vou dar só um exemplo aqui, né? Minha infância. Minha infância, eu creio que a maioria dos irmãos aqui também, minha juventude, eu acompanhava muito, eu sou do tempo do programa da Xuxa, né? Programa da Xuxa. Então a Xuxa ali, irmãos, ela ensinava várias coisas ali, no tempo de criança eu não entendia nada. Para mim tudo que ela falava ali era verdade.
Hoje em dia eu vejo, né, que a Xuxa, ela é uma ela não acredita nesses valores conservadores, nesses valores cristãos. Ela mesmo fala falou, ó, se ser conservador é colocar uma Bíblia debaixo do braço e sair apontando o erro de todo mundo, então eu não sou conservadora. Só que não é questão de apontar o erro, irmãos. Não é apenas isso, né? Apontar o erro. É a questão de apontar o caminho certo a seguir. Porque para apontarmos o caminho certo a seguir, nós temos que apontar também qual é o caminho errado. Porque é a mesma coisa da gente chegar para o nosso filho e falar, ó, meu filho, o caminho é esse. O caminho não é aquele, o caminho é esse. Então, para apontar o certo, temos que apontar o errado também. Então, ela diz, né, ela defende também homossexualismo, ela fala que o que importa é o amor. Eu vi uma live, ela fazendo uma live com um pastor. Os irmãos podem procurar no YouTube. Tudo que eu falar aqui, os irmãos procurem. Porque quando eu estou estudando essa lição, irmãos, eu pesquiso várias coisas também. Essas lives de hoje em dia que eles fazem, eu pesquiso. Então, ela tem uma live que ela faz com um pastor, um denominado pastor. E esse pastor, ele fala claramente, ele diz claramente que ele não considera o homossexualismo como pecado. E a Xuxa está falando lá que essa questão de família tradicional, isso aí não existe. E o candidato à presidência da República, né, isso aí como é público, já falei aqui também, Luiz Inácio Lula da Silva, ele diz que esses valores cristãos estão ultrapassados. Não sei se os irmãos já chegaram a ver esse corte, esse vídeo, mas eu vi. Ele falou com todas as letras, falou, esses valores, essa questão de família, esses valores de família estão ultrapassados. Ou seja, como fala, precisamos modernizar, precisamos atualizar esses ensinamentos, irmãos. Então, tudo isso são os perigos de hoje em dia, principalmente para a juventude. Porque os mais antigos são difíceis de cair nessa, né? Porque já conhecem a verdade há muito tempo. Agora, quem está chegando agora é o perigo, né? A nova geração já crescer acreditando numa mentira. Então, nós temos o papel de ensinar a verdade para os nossos filhos. Então, essa é a desconstrução. Aqui no finalzinho também do tópico 1, eu destaquei aqui, ó. Enfim, é uma nova forma de pensar e agir diferente daquela que estávamos habituados a enxergar. A consequência disso tudo é a relativização das Escrituras. Irmãos, nós temos alguns perigos, né, que cercam a igreja. Daqui a pouco nós vamos até falar de 7 perigos que cercam a igreja. Mas antes disso, eu quero falar também de alguns perigos que podem atingir a igreja também. Um dos perigos é o pós-modernismo, né? Que é essa modernidade de hoje em dia. Isso é perigoso. Isso pode entrar dentro das igrejas. Outras coisas que eram tradição das igrejas antes, né, hoje em dia podem ser trocadas, muitas vezes, pelo entretenimento. Porque o entretenimento é a imitação diabólica do avivamento. É querer atrair as pessoas para dentro da igreja através de entretenimentos. Inventarem coisas que não tem nada a ver com o cristianismo, só para atrair pessoas para dentro da igreja. E o pós-modernismo tem invadido também as igrejas. Outro perigo também é o humanismo. O que é o humanismo? O humanismo é tirar Jesus do centro e colocar o homem no centro. Então essas palavras que vocês ouvem muitas vezes pregadores falando para agradar os ouvidos das pessoas, para agradar o ouvido, para agradar o coração, né? É humanismo, é colocando o homem no centro. Não é colocando mais o evangelho de Jesus, mas colocando as vontades do homem. Por exemplo, quando o homem quer ouvir assim, que vai receber uma bênção, uma vitória, uma chave, o homem quer ouvir isso. Mas muitas vezes o homem tem que ouvir também, ó, você tem que se converter, você tem que se arrepender, né? Você tem que renunciar, o homem tem que ouvir isso também. Então, o humanismo deixa de pregar renúncia e começa a pregar o quê? Só bênçãos, para colocar o homem no centro. Isso também é perigoso nos nossos louvores, né? Sempre falei para o líder de louvor, o jesuíno, né? Sempre falei, jesuíno, você presta bastante atenção nas letras, que nem todas as letras gospels, né? Tem a ver com a Bíblia, não. Tem letras que se dizem gospel, mas não prega a Bíblia, né? Prega o humanismo, pregam outras coisas aí, que não é a palavra do Senhor. Coloca o homem no centro e tira Jesus no centro. A verdadeira adoração sempre vai ter Jesus Cristo no centro. Pode falar sim ao coração do homem? Pode, porque o Espírito Santo também, ele consola através dos louvores também. Mas tem que ser letras bíblicas, meus irmãos. Tem que ser letras bíblicas, né? Um exemplo de uma letra aí que muitos estudiosos analisam ela e dizem que essa letra aí, ela realmente não é bíblica, é aquela letra sabor de mel. Porque aquela letra sabor de mel, ela diz o seguinte, né? Quando te viram passar na prova e não te ajudaram, não sei cantar direito, não lembro da letra direito, mas é mais ou menos assim, né?
Quando aqueles que te viram passar na prova não te ajudaram, depois eles vão ver, você vai estar lá no palco, eles vão estar na plateia, vendo a sua vitória. Irmãos, isso é um espírito de quê? De vingança, né? É um espírito vingativo. Isso não tem nada a ver com o evangelho de Cristo. Agora eles estão vendo, você está lá em cima, isso é um espírito vingativo que não tem nada a ver. Deus, ele nos honra? Honra. Mas mesmo quando Deus nos honra, nós temos que manter a humildade. Jesus Cristo falou que nós não podemos nem nos alegrar com a morte do ímpio, com a derrota do ímpio, nós não podemos nos alegrar com isso. Se Deus ele está nos honrando, a gente se alegra sim, mas mantendo a humildade e nunca gostando de ver o outro derrotado. Então isso é o cristianismo. Certa vez chegaram para Jesus e falaram: mestre, eles não deixaram a gente entrar em Samaria. O que nós devemos fazer? Devemos orar a Deus para que Deus mande fogo nessa cidade? Os discípulos estavam falando isso com Jesus. Devemos orar para que Deus mande fogo e mate todo mundo ali? Aí Jesus falou: vocês não sabem de que espírito eu sou. Quer dizer, Jesus estava falando: eu não tenho esse espírito de vingança, eu não tenho esse espírito vingativo, eu não tenho prazer na destruição, na derrota do ímpio. E é esse sentimento que nós temos que ter também. Não é aquele sentimento: agora meu inimigo está vendo aí, agora eu estou bem e ele está mal. Não, irmãos, esse sentimento não vem de Deus. Então os irmãos perceberam que é algo sutil, mas que é algo perigoso? Porque pode criar um sentimento dentro do nosso coração que não vem do Espírito Santo. Porque essa música, eu gostava muito dela, ouvia muito ela, e se for olhar, é uma música bonita, é uma música que mexe com as nossas emoções, não é verdade? Mexe com as nossas emoções, irmãos. Mas se for ver, não é uma letra bíblica. Então é isso que nós temos que ter cuidado. Nem tudo aquilo que nos emociona vem de Deus. Então temos que ter cuidado também com o emocionalismo. Amém? Os irmãos concordam que tem muitas músicas aí que a gente tem que ter cuidado? Às vezes a gente pode até falar mal de uma música secular, né? Mas às vezes tem uma música de secular ali que não fala nada de mal, fala da família, fala do amor entre um homem e uma mulher, fala da natureza, falando da coisa bonita. E às vezes a gente tem a tendência de condenar. Mas às vezes músicas que estão sendo cantadas dentro da igreja, irmãos, está trazendo muito mais risco para a igreja, né? Porque a gente pensa que é uma verdade ali. Então temos que ter cuidado com tudo isso. Então isso é o humanismo, mas nós temos também o relativismo. O relativismo é dizer que não existe uma verdade absoluta. Tudo é relativo. Só que o relativismo, irmãos, é meio contraditório. Porque o relativismo é como se a gente dissesse assim, ó, é como se eu dissesse: ó, essa toalha aqui, que cor é essa aqui, irmãos? É roxo ou é rosa? Ou é lilás? É roxo, né? Agora isso aqui pode até ser, né, que alguns têm uma opinião diferente. Não, pastor, é roxo, é rosa, é lilás. Agora, por exemplo, uma folha branca, um papel branco. Branco é branco, né? Se eu pegar um papel aqui e falar: que cor é esse, irmãos? Todos vão falar: branco. A não ser que a pessoa tenha aquele problema de daltonismo. Mas todos vão falar: é branco. Mas o relativismo diz o seguinte: não, esse aí é branco para você, mas para mim é preto. Se eu considero preto, então é preto. É desse jeito que o relativismo fala. Para você é branco, mas eu considero preto, então é preto. Só que isso aí é meio contraditório, né, irmãos? Porque, por exemplo, um sinal vermelho. Sinal vermelho é sinal vermelho. Você não pode falar: não, para mim esse sinal é verde, então eu vou ultrapassar. Se ultrapassar vai acontecer o quê? Um acidente, né? Mas o relativismo também é assim. Por exemplo, se a gente falar: isso aqui é pecado, e a pessoa fala: não, pode ser pecado para você, para mim não é. É a mesma coisa da pessoa estar ultrapassando o sinal vermelho. Pode ter consequências ruins. Então o relativismo, ele diz que a verdade é relativa. Aquilo que é verdade para você não é verdade para mim. Eles dizem que não existe uma verdade absoluta. Agora, olha só outra contradição. Porque se alguém chegar para nós e falar assim: ó, William, tudo é relativo. Aí eu falar assim: você tem certeza disso? A pessoa: tenho. Eu vou dizer: você não pode ter certeza, porque se não existe verdade absoluta, você não pode ter certeza. Já que tudo é relativo, você não pode ter certeza. Então, irmãos, Jesus ele veio para nos ensinar que existe sim a verdade absoluta. Jesus falou: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Não uma das verdades, ele falou: sou a verdade e a Bíblia e a vida, né? Jesus ele falou também: ó, os que são da verdade, ouve a minha voz. Jesus falou: os que são da verdade, ouve a minha voz. Aí Pilatos perguntou para Jesus: verdade? O que é a verdade? Pilatos já tinha aquele pensamento relativista, né? Verdade? O que é a verdade? E ele estava frente a frente com a verdade, mas não estava ali enxergando a verdade. Às vezes podemos correr o risco também da mesma coisa, irmãos, de estar frente a frente com a verdade e não enxergarmos a verdade também, né? Então isso é muito perigoso, são os perigos que cercam a igreja. Daqui a pouco nós vamos falar
dos outros 7 perigos que cercam a igreja. Então vamos lá para o subtópico 2. Subtópico 2 do tópico 1. Falar agora mais um pouquinho do relativismo. Dentro dessa nova configuração cultural, o relativismo é inevitável. Não há valores perenes ou absolutos. Tudo é relativo. Na verdade, há muito que o relativismo ético-moral vem se insurgindo na sociedade e de forma sorrateira na igreja, irmãos. Então, na sociedade, há muito tempo que o relativismo já vem tomando de conta. Mas agora, de uma forma sorrateira, ele está entrando dentro da igreja. Não há mais parâmetro por meio do qual se possa dizer o que é certo ou errado. Tudo é relativo. Isso significa dizer que qualquer julgamento depende do ponto de vista de quem julga ou analisa. Por essa perspectiva, a Bíblia representa apenas mais um ponto de vista dentre vários outros. Olha, irmãos, isso aí é um perigo também, né? Porque, por exemplo, a Bíblia, ela tem um autor. Quem é o autor da Bíblia, irmãos? Espírito Santo. Jesus, o Espírito Santo, né? Que a Trindade é um só. Então, irmãos, o Espírito Santo, né? É o autor da Bíblia. Ele inspirou. Homens santos falaram, né? Através do Espírito Santo. Então, a Bíblia ela tem um autor. Então, a mensagem que o autor passa tem que ser essa mensagem que nós devemos interpretar e entender. Tem que ser a mensagem do autor. Só que o relativismo, ela tira o autor do protagonismo, né? Tira o autor e coloca o leitor. Ou seja, o que vale é o que para o relativismo o que vale é o que o leitor entende e não o que o autor quis passar. Por exemplo, se eu dou uma instrução para o Jefferson, né? Eu dou uma instrução aqui certa para o Jefferson. Aí o que vale, irmãos, é aquilo que eu quis passar para ele. Ele tem que entender aquilo que eu quis passar para ele. Ele não pode pensar assim, não, o que vale é o que eu entendi, não o que o pastor quis falar. Deu para entender, irmãos? Ou está confuso? Deu para entender? O que vale é a verdade do autor e não a maneira que a pessoa entendeu. Porque senão fica igual aquele telefone sem fio. Era esse nome? Era telefone sem fio? Que a pessoa fala uma coisa ali, aí vai passando de ouvido, né? Quando chega lá no final, irmãos, está tudo distorcido. Porque o que valeu ali foi o que a pessoa entendeu e não o que foi dito. Então, irmãos, o relativismo, ele prega isso. O que importa é como eu vou entender e não o que a mensagem quer passar. E para nós sabemos, irmãos, que nós temos que entender e interpretar a Bíblia da maneira correta e não de uma maneira distorcida. Então o relativismo também é isso, ele tira o autor do centro e coloca o leitor. Não, o que vale é o que você entende disso aí. É da maneira que você quiser, é da maneira que você entender, é da maneira que você achar. É isso que o relativismo também prega. E o relativismo também, com isso, ele acaba trazendo o quê? A inversão de valores. O mal é chamado de bem, o bem é chamado de mal. Temos isso em Isaías, capítulo 5, versículo 20. Coloca aí, Pedro. Isaías, capítulo 5, versículo 20, né? Já lemos várias vezes esse texto, mas é importante ler de novo. Olha o que diz, ó. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Então, irmãos, essa questão de querer entender da maneira que mais agrada, da maneira que mais convém, isso é um perigo. Porque senão eu vou querer adaptar a Bíblia para ela fazer as minhas próprias vontades. E nós é que temos que nos adaptar à Bíblia, não adaptar a Bíblia às nossas vontades, aos nossos prazeres. Então isso é um perigo, deu para entender, né, irmãos, que nós estamos falando. Aí aqui nós vamos para o tópico 2, para aprofundar mais um pouco nisso aí. Tópico 2, a Bíblia e o politicamente correto. A criação de uma narrativa. Essa questão também, irmãos, os irmãos observam, né, que às vezes quando a gente, por exemplo, a gente quer explicar algo e a pessoa entende de outra maneira, começa criando o quê? Uma confusão. Nossa, mas aconteceu isso, mas eu não falei isso. Ah, mas eu entendi isso. E aí, irmãos, confusão. E Deus não é Deus de confusão, né? Então nós temos que abrir as nossas mentes para tudo que Deus ensina, irmãos. Repreender, eu estava falando mesmo, quando a igreja se une no propósito, às vezes parece um telefone sem fio. Começa a dar confusão aqui, disse-me, disse ali, um fala uma coisa aqui, outro fala outra coisa ali. Quando vai ver, fala, não foi isso que eu passei, não foi isso que eu falei. Quando vê que não, a confusão está armada. E eu estava orando esse dia, Senhor, repreende todo espírito de confusão na sua igreja. Quando a sua igreja se une num só propósito, repreenda todo espírito de confusão.
porque isso realmente pode trazer muita confusão e desavenças. Aí aqui no tópico 2, a Bíblia e o politicamente correto. Subtópico 1, a criação de uma narrativa. Destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Está lá Salmos, isso é forte, né? No Salmos 11, versículo 3, o próprio salmista disse isso, destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Se os fundamentos forem destruídos, irmãos, tudo se acaba, né? Porque o fundamento é a base de tudo. Se você tirar o fundamento, tudo cai. Então aqui diz, essa pergunta do salmista ecoa em nossos dias. Os fundamentos estão sendo derrubados, destruídos. É preciso observar que isso não é um fenômeno aleatório e impensado. Não trata-se de uma narrativa ardilosamente construída com o fim de desconstruir os valores cristãos e substituí-los por outros. É aí que se cria uma narrativa ou história para se chegar a esse fim. Surge o discurso do politicamente correto. Dentro desse modelo, criou-se uma nova modalidade, uma nova ética e, portanto, uma nova forma de dizer o que é certo e errado. Por esse novo modelo, está correto se fazer aborto e proibir a leitura da Bíblia nos espaços públicos. Dentro dessa narrativa do politicamente correto, não há espaço para a Bíblia. Então, irmãos, o que é o politicamente correto? O politicamente correto, irmãos, resumindo aqui, é você agradar o homem. É você não poder desagradar o homem. Por exemplo, se um tema é polêmico, vamos falar do aborto, o tema é polêmico, e a Bíblia nos ensina sobre o aborto. O politicamente correto vai dizer, não, você não pode falar sobre isso. Não fala sobre isso, você não pode falar sobre isso, porque tem muitos grupos envolvidos, tem muitos interesses envolvidos, e você pode ali atrapalhar os interesses. O politicamente correto, muitas vezes, não se posiciona para não destruir ali interesses envolvidos nisso. Então, politicamente correto, muitas vezes não vai aceitar a Bíblia, porque a Bíblia, ela se posiciona e nos manda se posicionar também. Então, muitas vezes, para não desagradar, para não ofender, para não ferir ideologias, o politicamente correto, ele prega isso, né? Que não devemos nos posicionar também. Parece até uma coisa certa de se fazer. Não quero confusão, mas a questão não é a confusão. A questão, muitas vezes, é se colocar neutro diante de tantos perigos que nos cercam, que cercam os nossos filhos e que cercam os nossos jovens também, irmãos. Então, o politicamente correto, ele quer agradar às vontades das minorias, a vontade... Perdão, irmãos, anotei aqui, às vezes nem eu entendo. Agradar as vontades e agradar o coração do homem. Olha só o que a Bíblia fala em Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Coloca aí, Pedro. Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se eu estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Então o apóstolo Paulo estava falando assim, procuro eu agora agradar a homens ou a Deus? Se eu estiver ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Então essa questão de muitas vezes, né, querer agradar, não querer desagradar o homem, nós corremos o risco de estar desagradando a Deus. Não vou falar, vou ficar quieto, vou ficar na minha, e muitas vezes Deus ele quer nos usar para nos posicionar. Hoje em dia, irmãos, muitas vezes está faltando mais, né, pessoas corajosas para se posicionar. Até mesmo nas redes sociais, eu observo isso aí também. Às vezes a pessoa tem um canal ali muito famoso, um canal com milhares de seguidores, e as pessoas ali muitas vezes ficam com medo de se posicionar ali nas redes sociais, porque se posicionar, vão perder seguidores, vão perder o canal, muitas vezes vão perder até dinheiro também. Então, às vezes as pessoas se deixam de posicionar com medo ali de perder os seus benefícios também com isso. E não foi para isso que Deus nos chamou, né? Deus nos chamou, não nos chamou para nós termos milhares de seguidores. Deus nos chamou para nós seguirmos a Cristo, né? Fazer seguidores não para nós, mas fazer seguidores para Cristo. Certa vez o apóstolo Paulo disse isso, né? Quem é Paulo? Quem é Apolo? Quem é Pedro? Né? Porque um queria ser de Apolo, outro queria ser de Paulo, outro queria ser de Pedro, e Paulo falou, não, eu não sou nada, Pedro não é nada, Apolo não é nada, Jesus Cristo que é tudo.
Vocês têm que seguir é Jesus Cristo. Sede meus imitadores, sim, mas assim como eu sou de Cristo, vocês têm que seguir, o exemplo é de Jesus. Eu sigo o exemplo dele, né? Então, irmãos, estava tendo essa coisa, essa questão de partidarismo também, e Paulo falou, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega é alguma coisa, mas aquele que dá o crescimento, que é o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. Então, agradar ao Senhor é o que todo cristão tem que fazer para que nós possamos fazer a vontade do Senhor. Agora nós vamos lá para o subtópico 2, irmãos. Subtópico 2. A criminalização da opinião. Pensar diferente dessa nova narrativa que foi criada é estar sujeito à censura. Na verdade, toda forma de pensar diferente dessa narrativa é criminalizada. Há, portanto, uma ditadura da opinião. Quem pensa diferente deve ser execrado e até mesmo punido. É a ditadura do politicamente correto, não há espaço para cristãos conservadores. O cristianismo, que no Ocidente é a cultura majoritária, está sendo banido para a periferia, transformando-se numa contracultura. No mundo todo, vemos sites cristãos conservadores sendo censurados e banidos. Os irmãos acompanharam o caso da Bruna Carla? Os irmãos acompanharam o caso da Bruna Carla? Acompanharam, irmãos? Não? Caso da Bruna Carla, a Bruna Carla se posicionou, né? Bruna Carla se posicionou, ela expôs ali os seus valores cristãos, irmãos, e começaram ali uma perseguição contra ela. Começaram ali a falar mal dela, atacar ela nas redes sociais, e a única coisa que ela fez foi expor a sua fé, foi dizer aquilo que ela acredita. Então, a liberdade de expressão é isso, é dizer o que eu penso, mesmo que vai contrariar aquilo que você pensa. Liberdade de expressão é isso. É eu expor minha opinião, a Neide expor a opinião dela, né? Eu não posso nem concordar com a opinião da Neide, mas eu tenho o quê? Que respeitar a opinião dela, mesmo que seja contrária à minha. Agora, hoje em dia, está acontecendo um perigo muito grande, até mesmo na justiça, né? Na nossa justiça, na nossa Suprema Corte. Porque a nossa Suprema Corte tem a interpretação que eles fazem da Bíblia e dos valores, né, tem a interpretação que eles fazem das leis, né, irmãos? Melhor dizendo também. Agora, o que acontece, irmãos? Essa questão de interpretação de juiz é algo tão interessante, porque, olha só, eu trabalho lá na Nova Cap, e lá na Nova Cap, muitas vezes, a gente tem causas na justiça, né? Quando a gente vê ali que temos advogado dos sindicatos ali, a gente é filiado ao sindicato, e às vezes a gente vê que alguma coisa está errada, não está sendo paga certo ou está errado ali, aí nós temos o direito de acionar na justiça. Por isso que muitas pessoas têm causas na justiça, passam um bom tempo, vai lá e ganha as causas que estão sendo julgadas. Então lá nós temos causas judiciais também. Agora olha só que interessante, irmãos. Às vezes nós temos a mesma causa, por exemplo, teve uma causa lá que era sobre o ticket de refeição. Estava sendo pago errado. Aí todos nós entramos com a mesma ação, a mesma causa, a mesma ação. Todos recebemos o mesmo salário, o mesmo valor do ticket, então entramos com a mesma causa. Só que muitas vezes essa mesma causa era julgada em varas diferentes por juízes diferentes. Pelos juízes diferentes, né? Então, um juiz julgava de uma maneira e outro juiz julgava a mesma causa de outra maneira. Interpretava, né? Interpretava de outra maneira. Então, enquanto uns ganhavam a causa, outros perdiam a causa. Enquanto uns ganhavam 30 mil reais, às vezes tinha aqueles que ganhavam o quê? 50 reais, 200 reais. Aí as pessoas ficavam com raiva. Como é que pode? A mesma causa, a mesma ação, como é que pode vir valores diferentes? Interpretações de juízes diferentes, irmãos. Aconteceu várias vezes e ainda acontece. Às vezes a pessoa fica sem entender, né? Mas interpretações diferentes de juízes, né? Então veja como é que é isso, irmãos. Então, é por isso que a palavra de Deus, sendo verdade absoluta, ela que tem a interpretação correta. Agora, no Supremo Tribunal Federal está tendo isso. Os juízes, eles têm a interpretação deles. Agora, muitas vezes, quando alguém pensa algo diferente e até expressa algo diferente, irmãos, estão sendo até mesmo perseguidos e presos. Vou dar um exemplo aqui, irmãos. Por exemplo, tem coisas que a gente pode falar no WhatsApp, no particular da pessoa, que a gente nunca falaria em público, não é verdade? Às vezes eu posso ter uma conversa ali com um amigo, uma conversa ali mais íntima com um amigo, né, meu, ou com minha esposa, com alguém, ou até mesmo num grupo de WhatsApp. Por exemplo, se a gente formar o grupo lá do meu trabalho,
meu trabalho trabalha em uma seção específica. Aí, por exemplo, tem a Motopoda, a turma da Motopoda. Então, a gente forma o grupo ali do WhatsApp da turma da Motopoda. Então, tem assuntos que a gente fala ali que a gente não falaria em outros grupos, assuntos específicos. E, às vezes, hoje em dia, é porque nós estamos na presença de Deus. Mas, por exemplo, antigamente falava assim, aquela conversa na roda de bar. Porque na roda do bar, a pessoa fala o que quer, né, irmãos? Fala o que quer, fala besteira, fala palavrão, fala o que quer. Mas até hoje, o ser humano tinha liberdade para ter essas conversas na roda de bar. Só que hoje em dia, irmãos, está ficando tão perigoso que vai chegar um tempo que até essas conversas vão ser monitoradas e se falar algo contrário ao entendimento de juiz ou de um grupo, essa pessoa pode ser perseguida e presa. Temos os exemplos dos empresários. Os empresários falaram ali, né? Os empresários falaram só a questão assim, ó, eu prefiro um golpe do que o Lula ser eleito. Os empresários falaram isso. Eu prefiro um golpe do que o Lula ser eleito. Aí o que a justiça fez? A justiça já começou ali a invadir, né, a privacidade ali do grupo ali do WhatsApp, baseado numa reportagem, e foi baseado numa reportagem. Aí já quebra sigilo, já vão atrás das pessoas, é perigoso até prender as pessoas, e o processo está em sigilo, ninguém sabe qual é o teor do processo. Então foi uma conversa ali de WhatsApp, irmãos, e as pessoas já estão correndo o risco de ser preso. Porque não é porque a pessoa expressou isso, eu prefiro um golpe do que o Lula ser preso, do que o Lula ser eleito, né, perdão. Então, irmãos, isso foi uma expressão, não quer dizer que as pessoas estão armando um golpe, não é verdade? Não quer dizer que elas estão armando um golpe, não, foi apenas uma maneira de expressar. Isso é liberdade de expressão. Eu posso falar assim com minha esposa, né, falar, Nilma, Deus me livre, eu prefiro um golpe também do que ele ser eleito. Posso falar isso com minha esposa. Agora, já pensou se a justiça invadiu o meu WhatsApp e me prender por causa disso? Então, é isso, irmãos, que já está começando a acontecer também. As perseguições estão aumentando. E se perseguem grupos políticos, empresários, imagine os cristãos. Os cristãos vão ser cada vez mais perseguidos por se posicionar, irmãos. Mas isso não pode intimidar o cristão, porque tem um pecado que se chama pecado da omissão. É quando nós nos omitimos de algo que Deus ele quer nos usar, irmãos. Então, irmãos, mais vale agradar a Deus do que aos homens nesses casos também, meus irmãos. Vamos lá para o tópico 3. Até aí, tudo bem, irmãos? Já li o 2, Jefferson. Então, irmãos, o resumo disso tudo aqui, ó. Há uma formação de narrativa, a sinopse aí, ó. Há uma formação de narrativa a respeito da Bíblia para criminalizar a opinião ancorada nos antigos postulados da fé cristã. Vamos agora para o tópico 3, irmãos. Tópico 3. A Bíblia e o outro evangelho. Subtópico 1. Uma nova metodologia. Dentro da cultura pós-moderna do politicamente correto, surge a necessidade de ressignificar a Bíblia. A palavra de Deus precisa ser atualizada para que fale a mesma língua. São esses grupos que falam isso, viu, irmãos? A palavra de Deus precisa ser atualizada para que fale a mesma língua dentro dessa nova configuração cultural. Surge a necessidade de se criar uma nova metodologia no processo interpretativo do texto bíblico. Nesse caso, o leitor e não o autor bíblico passa a ser o mais importante. Dizendo de outra forma, não importa o que o autor do texto bíblico disse, mas o que o leitor contemporâneo acha que está certo. É o que os exegetas denominam de hermenêutica centrada no leitor. O autor bíblico deixa de ter importância, então vale tudo. A Bíblia precisa ser ajustada a essa nova metodologia. Assim surge, portanto, outro evangelho. É aquilo que nós estávamos falando aqui, né, irmãos? Eu destaquei aqui, ó. A palavra de Deus precisa ser atualizada para que fale a mesma língua dentro dessa nova configuração cultural. Surge a necessidade de se criar uma nova metodologia no processo interpretativo do texto bíblico. Então, qual é essa nova metodologia? Ó? Nesse caso, o leitor e não o autor bíblico passa a ser mais importante. Dizendo de outra forma, não importa o que o autor do texto bíblico disse, mas o que o leitor contemporâneo acha que está certo. Então, traduzindo aqui, né, o que importa não é o que o autor disse, mas sim o que o leitor entendeu. E não é assim, né, irmãos? Porque o que importa é a mensagem que o autor quis passar.
É isso que vai transmitir a verdade, não o que eu entendi. Porque muitas vezes eu vou entender errado ou entender da maneira que eu quero, não é verdade? Aí aqui no finalzinho eu destaquei também, ó, assim surge, portanto, outro evangelho. Então, meus irmãos, o que o relativismo quer fazer? O relativismo, irmãos, ele quer dizer o seguinte, que não é a pessoa que tem que mudar, e sim a palavra de Deus. Não somos nós que temos que mudar, é a palavra de Deus que está desatualizada, que tem que ser ressignificada, a palavra de Deus que tem que mudar, e não eu. Aí quer adaptar a palavra de Deus para as suas próprias vontades. E nós sabemos, a Bíblia nos ensina claramente, irmãos, que quem tem que mudar somos nós. Porque a palavra de Deus é uma verdade absoluta, né? Eu não posso entender do jeito que eu quero, mas eu tenho que entender da maneira que é a palavra do Senhor, irmãos. Então, olha só, falando de outro evangelho, olha o que a palavra de Deus vai dizer aqui em Gálatas 1, versículo 9. Olha só, Gálatas 1, versículo 9. Coloca aí, Pedro. Oxe, pensei que o Pedro tinha saído. Gálatas 1, 9. Olha só. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema, ou seja, maldito. Se alguém anunciar outro evangelho, né, irmão, seja considerado o quê? Maldito. Então, o evangelho de Jesus Cristo, irmãos, é só um. Esse outro evangelho aí, na verdade, que fala outro, né, denomina, mas na verdade é um pseudo-evangelho, ou seja, um falso evangelho. Podemos até dizer que é um anti-evangelho, né? É um evangelho de Satanás, irmãos, que está sendo aí introduzido, e como nós falamos aqui no começo, pelos falsos mestres, falsos profetas, falsos teólogos, falsos doutores e falsos pastores. Então está surgindo de dentro da igreja, irmãos. Porque de dentro da igreja, né, muitas vezes a pessoa vai ter mais credibilidade. Ah, isso aí é pastor, então o que ele está falando deve ser certo. Mas aí é que está o perigo, irmãos. Então nós temos que ter também nossa intimidade com Deus, né? Nós temos que ter também o nosso estudo da palavra do Senhor. Eu até recomendo os irmãos, antes dos irmãos virem para o estudo bíblico, os irmãos leiam a lição, os irmãos estudem, os irmãos tragam dúvidas para a aula, né? Os irmãos percebem aí que no finalzinho tem até algumas questões aí para serem respondidas. Então os irmãos respondam também. Todo estudante sério da Bíblia, irmãos, ele se esforça. No caderno, né? Todo estudante sério da Bíblia, né, irmãos, ele se esforça para aprender. Ele não espera só receber tudo mastigadinho, né? Ah, o pastor vai lá e o pastor vai ensinar tudo, vai explicar tudo. Não, porque o pastor também é falho. Posso falar uma coisa errada aqui, eu posso errar. Igual domingo. Domingo eu percebi que eu falei algo errado ali no finalzinho, né? Porque às vezes nós fica preocupado com o tempo também. A gente está pregando, irmãos, fica preocupado de demorar muito e tudo. A gente pode atropelar uma palavra, falar uma palavra errada. Eu até percebi ali que eu queria falar o seguinte: ó, o inimigo quer criar confusão, e no lugar de falar o inimigo, eu falei Deus, irmãos. Aí, ó, a Neide percebeu. Irmãos, e quando for assim, vocês podem me corrigir, irmãos. Quando for assim, pastor, é o inimigo. Porque está repreendido, né, irmãos? Porque eu falei assim, meu Deus do céu, o que eu falei? Então, quando for assim, os irmãos não precisam ter vergonha, não. Fala, pastor, o senhor errou, é o inimigo. Porque os crentes de Bereia, quando o apóstolo Paulo estava ali ensinando, eles ficavam ali conferindo, ó. Os caras conferindo se estava falando certo, se estava falando errado. E os irmãos não precisam ficar com vergonha. É melhor os irmãos me corrigirem uma palavra errada que eu falei ali, do que ficar com algum ensinamento errado, né, irmãos? Porque é muito ruim isso aí. Em nome de Jesus. Agora, igual nós já tivemos algumas experiências, né, alguns estudos bíblicos do passado, irmãos. Às vezes nós percebíamos que, os irmãos aqui que acompanham há muito tempo, os irmãos percebiam antes. Às vezes não é que os irmãos, tinha algumas pessoas que começavam a frequentar o estudo bíblico, aí não é que eles queriam ali corrigir para a gente aprender o que é certo nem nada. Às vezes eles que ficavam ali querendo criar confusão mesmo. Ficavam querendo dar aula no meu lugar, né? Ficava querendo ali ensinar no nosso lugar, ficava querendo ali desfazer de tudo que a gente falava. Aí se também, né, irmãos, não é de Deus, né? Isso causa confusão, isso é um desrespeito também. Então nós temos que ter cuidado. Agora, quando o pastor errar uma ou outra palavra, os irmãos podem ficar à vontade aí para nos corrigir também, para não ficar nada errado para as pessoas, né? Vamos lá, subtópico 2, novas teologias. Esse outro evangelho também possui sua própria teologia. Mas é igual a missionária Neide estava rindo esses dias aí, que a missionária Neide falou, quando a gente vai dormir, a gente bota o travesseiro na cabeça. Então é isso, a gente troca, né?
É porque a gente troca, né? Tá pregando ali, quando vê que nós troca e nem percebe. Acontece, irmão. Isso para mostrar que nós somos falhos, né? Ninguém é perfeito, não. Então vamos lá. Todo texto bíblico passa por uma nova ressignificação. Deixa eu ler desde o começo, ó. As novas teologias. Esse outro evangelho também possui sua própria teologia. Todo texto bíblico passa por uma nova ressignificação. A Bíblia, portanto, deveria ser toda atualizada. Surge o evangelho social. Dentro do contexto evangélico, o velho marxismo ganha uma nova mensagem. Assim, os relacionamentos homoafetivos são vistos a partir da perspectiva da denominada teologia inclusiva. É dentro dessa nova perspectiva que se faz apologia do evangelho social ecumênico. Irmãos, ecumênico, né, quando se mistura tudo. Mistura ali um pouco do espiritismo, mistura ali o candomblé, mistura ali aquele negócio de astrologia, mistura catolicismo, mistura tudo, né? Isso é o que? O ecumenismo. É a mistura de todas as religiões, a mistura de todas as crenças. Ah, pastor Willi, isso não é bom não, a união não, isso não é bom, porque vai vir muitas mentiras, muitas distorções, muitas coisas que não são, né, o evangelho de Jesus misturadas com a verdade, né? É igual eu falei, eu posso beber esse copo aqui cheio de água pura, mas se eu pingar uma gotinha de veneno, se o veneno for muito forte, é perigoso eu morrer. Então é assim também com a palavra, irmãos, é assim com o evangelho também. Inclusive até hoje, né, eu estava assistindo um podcast. Esse podcast estava ali um padre, era um padre que estava falando ali, mas eu comecei a prestar atenção, né, no que o padre estava ensinando, no que o padre estava falando, na crença, né, na crença dos católicos. E ali ele estava falando sobre o inferno, qual a visão dos católicos sobre o inferno. E ali eu comecei a prestar atenção, porque eu gosto de estudar, né, todas as linhas ali, até mesmo para comparar uma com a outra. Então, quando eu estava estudando ali, aí o padre falando sobre o inferno, aí ele disse assim, ó, aí o entrevistador perguntou, o que acontece com a pessoa quando a pessoa morre? Ele falou, olha, quando a pessoa morre pode acontecer 3 coisas. A pessoa, ela pode ir para o inferno, aí ele começou a explicar lá, né, o que é o inferno e tal, o vale de Sheol, de Jerusalém, de Hermon, vale de, lembra? Seol, né, Sheol. É Seol, chama Sheol. É o vale de Sheol, né? Que era onde jogava o lixo ali de Jerusalém, e o lixo ficava queimando o tempo todo. Então o inferno é comparado com aquilo. É onde o fogo nunca se apaga e o bicho nunca morre, né? Mas era um lugar onde é um lugar muito fedido, que ficava pegando fogo direto, por causa que era jogado ali lixo, animais mortos. Então o inferno também tem essa representação, né? Para as pessoas entenderem como que é um lugar ruim. Então ele explicando ali sobre o inferno, e ali ele explicou, a pessoa pode ir para o inferno, ou a pessoa, nós sabemos, irmãos, que depois até o inferno vai ser jogado no lago de fogo, né? Então o lago de fogo ainda é pior do que o inferno. O inferno é um lugar ali intermediário. O lago de fogo é o destino final de todos aqueles que não creem em Deus. Então, ele estava falando ali que a pessoa pode ir para o inferno, mas ou então pode ir para o purgatório. Aí foi a questão de purgatório, né, que eu sempre quis analisar essa questão do purgatório. Então ele explicando ali, eu creio no purgatório. Aí ele falando ali, ó, o purgatório é um lugar onde a pessoa vai ser purificada. Ou seja, aquela pessoa que não conseguiu fazer o bem perfeitamente, aquela pessoa que não conseguiu amar a Deus perfeitamente, essa pessoa vai para o purgatório para ser purificada ali e depois ela vai ser salva. Aí ele falou, agora aquela pessoa que conseguiu fazer o bem perfeitamente, aí me levantou uma questão, irmãos, quem é que consegue fazer o bem perfeitamente? Tem algum ser humano que consegue fazer o bem perfeitamente? Aí eu pensei, mas aí então ele já está começando a pregar merecimento. Aí eles já estão começando a pregar o quê? Salvação por obras, né? Não, esse fez a obra melhor do que aquele, então esse vai direto para o céu, esse aqui não vai, porque esse fez a obra melhor do que aquele. E nós sabemos que a obra, irmãos, não é a causa da nossa salvação. A obra, irmãos, ela é o quê? Uma evidência da nossa salvação. Ou seja, a obra, ela é um fruto, não é verdade? A obra é um fruto da nossa salvação, é uma evidência. Nós não somos salvos porque fazemos obras. Nós fazemos obras porque nós somos salvos. Às vezes pode confundir um pouco, né? Mas é isso mesmo, irmãos. Nós não somos salvos porque fazemos obras. Nós fazemos obras porque nós já fomos salvos. É igual a laranjeira, né? Por que com a laranjeira da laranja? Porque é a natureza dela, né? A laranjeira da laranja porque é a natureza dela. Então por que nós praticamos as boas obras? Porque é a natureza do cristão regenerado praticar as boas obras. Então é evidência. Então essa questão do purgatório, ele já estava começando a pregar merecimento.
Que uns merecem mais do que os outros porque fez melhor do que os outros. Nós sabemos que a Bíblia fala de galardão, sim. Que uns vão receber galardão, mas galardão, irmãos, é uma recompensa. Não é a salvação. Salvação já é outra coisa. São níveis de recompensa que vão ter nos céus. Uns vão ser mais recompensados e outros menos recompensados. Isso a Bíblia ensina claramente. É igual castigo no inferno também, né? Vai ter níveis de castigos diferentes. Porque a Bíblia fala que uns receberão muitos açoites e outros receberão poucos açoites. Então é isso que a gente entende também, né? Agora, a questão do purgatório, aí já se pregou a salvação por obras. Ele falou, quem fizer boas obras perfeitamente, aí esse vai direto para o céu. Então, irmãos, nós vemos que não é isso que a Bíblia ensina, né? A Bíblia ensina que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de nós, isso é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. A Bíblia fala também que o homem está autorizado a morrer só uma vez. Logo depois, segue-se o juízo. Não fala nada de purgatório, né? Então, meus irmãos, veja que esses ensinos, né? Aí em terceiro lugar ele falou, em terceiro lugar a pessoa pode ir direto para o paraíso. Isso aí a gente crê também, né? Porque Jesus falou para o ladrão da cruz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, né? Fala também do seio de Abraão. Mas a questão do purgatório nós já vemos que é uma questão ali que não condiz com a nossa crença, com a nossa fé. Então agora deu para entender o perigo das misturas? Porque você pode entender ali 90% do evangelho, irmãos, mas se tiver 10% de distorção ali, isso pode causar confusão, isso pode confundir. Porque aí eu vou começar a buscar minha salvação pelas obras. Vou começar a fazer as obras para ser salvo, né? E não é assim, irmãos. Nós já somos salvos pela graça, nós fazemos as obras, né? Porque é a vontade do nosso Senhor, como gratidão, e é porque faz parte da nossa natureza também fazer as boas obras. Então vamos aqui continuar, né? Eu já li o tópico todo? Eu parei aonde? Ecumênico. Assim, é dentro dessa nova perspectiva que se faz a apologia do evangelho social, ecumênico e homoafetivo. Essa é a nova configuração teológica. Qualquer pensamento que destoe desse é considerado fascista, homofóbico e discurso de ódio. Isso explica a censura pública que muitos cristãos estão sofrendo. Então, meus irmãos, questão da censura já falamos, né? Então agora podemos já ir para o final dessa lição em nome de Jesus, irmãos. Sinopse 3, né? Só para o resumo aqui da lição, ó. Sinopse do tópico 3, diz assim, ó, o outro evangelho promove novas metodologias de leitura da Bíblia e, consequentemente, novas teologias e modismos. Vamos agora para o tópico 4, para nós estarmos caminhando para o final. Pedro, não me deixe esquecer de no final ler o slide, tá bom? Tópico 4, irmãos, a Bíblia sempre atual, palavra de Deus. Subtópico 1, revelada por Deus. Para o cristão, a Bíblia é um texto antigo com uma mensagem atual. Ela foi, é e sempre será relevante. A razão disso, olha, irmãos, aqui é importante dizer o seguinte, ó, para a Bíblia, para o cristão, a Bíblia é um texto antigo com uma mensagem atual. Então, irmãos, o texto, né? O texto, ele pode ser antigo, mas a mensagem do texto, né, ela vale para todas as épocas, todas as gerações. O texto é antigo porque foi escrito há muitos anos atrás, né? É um texto antigo, é um livro antigo, mas a mensagem, ela é sempre eterna. Então, por isso que a gente diz, não é antiga e nem moderna, mas ela é eterna, a mensagem. Ela foi, é e sempre será relevante. A razão disso é que a Bíblia é a revelação de Deus à humanidade. Deus se revelou através das páginas da Bíblia. Qualquer tentativa de ressignificar ou atualizar a Bíblia, fazendo com que ela se ajuste a essa cultura contemporânea, deve ser rejeitada e vista como uma heresia. A Bíblia não pode nunca ser ajustada à mentalidade de uma cultura caída e, portanto, afastada de Deus. Os pregadores que levantaram essa bandeira apóstata, na verdade, devem ser vistos como falsos profetas. Está vendo, irmãos? Falsos profetas. Às vezes parecem anjos de luz, mas na verdade pregam ensinos de demônios. O fim é afastar a humanidade da cruz de Cristo. Então, irmãos, eu destaquei aqui, ó, a Bíblia não pode nunca ser ajustada à mentalidade de uma cultura caída e, portanto, afastada de Deus.
Olha, irmãos, uma cultura caída. Então a Bíblia não pode ser ajustada a essa mentalidade. É igual muitas vezes assim, irmãos, quando a gente pega, né, já demos esse exemplo aqui algumas vezes. Quando a gente fala, Deus fala comigo. Aí Deus fala ali uma palavra de exortação. Aí a gente pensa, não, acho que não foi bem isso que Deus quis dizer não, né? Acho que não foi bem isso que Deus quis dizer, acho que é outra coisa. Então muitas vezes a gente quer adaptar a mensagem, né, àquilo que nós queremos para as nossas vidas. Não, acho que não é bem assim. É igual quando Deus nos dá um sonho também, né? Não sei se já deu para os irmãos, mas às vezes Deus nos dá um sonho assim de alerta, irmãos. De alerta para a gente vigiar, para a gente tomar cuidado. Sonho que envolve até a salvação. Então nós não podemos ficar pensando assim, acho que não é bem assim, acho que não é isso. Porque se a gente sonhar com uma bênção muito grande nas nossas vidas, a gente fala, foi de Deus. Agora, se a gente sonhar com um castigo, fala, não, acho que só foi um sonho, devo ter dormido de barriga cheia, né? Então, irmãos, nós não podemos adaptar, né? É melhor a gente pegar como um alerta mesmo, com uma correção, como uma disciplina, do que correr o risco. É aquela questão que eu sempre falo, ó, é igual um sinal quando está amarelo. Aí você pensa, acha que dá, acha que não dá, acha que dá, acha que não dá. Na dúvida, irmãos, não ultrapasse. Ficar pensando, acha que só foi um sonho, não foi não. É melhor pensar, não, eu creio que foi um alerta de Deus, eu vou vigiar. Eu costumo tratar assim, irmãos, os avisos, né, missionário? Os avisos, os sonhos de Deus. E quando é de Deus, né, irmãos, é algo mais forte, você acorda assim, já com vontade de orar, e meu Deus do céu, me ajuda. Já teve muitas vezes. E lá em Jó 33, depois os irmãos leem lá, 33, versículo 14, vai dizer isso. Que Deus, ele muitas vezes atemoriza o homem na sua cama para livrar o homem da espada, através de sonhos ou visão noturna. Quem nunca teve um sonho assim que acordou todo assustado? Né? É melhor crer. A irmã Célia acho que teve, que ela na hora concordou. Então, irmãos, é melhor considerar, né, como um alerta do que se arriscar. Não é verdade? Então vamos lá. Essa questão de atualizar a Bíblia, irmãos, é bom explicar também. A questão de atualizar não é atualizar a versão da Bíblia, porque tem versões que são diferentes, não é verdade? Tem até a nova VI, que é a nova versão internacional. Tem também Almeida Revista e Atualizada, né? Almeida Revista e Atualizada, é a ARA. Tem uma versão da Bíblia que é Almeida Revista e Atualizada. Mas não está falando de atualizar a versão. Eles estão falando de atualizar o quê? A mensagem. E a mensagem é a mesma, né, irmãos? A mensagem não precisa ser atualizada. Agora a versão, por exemplo, uma palavra que antigamente todo mundo usava, voz-me-ser. Antigamente se usava voz-me-ser, né? Aí eu creio que você, se eu não me engano, você é uma abreviatura de voz-me-ser, que é mais fácil falar, né, você. Então veja, irmãos, você é uma atualização dessa palavra, voz-me-ser. Mas não atualizou o sentido da palavra, o sentido continua sendo o mesmo. Então é isso, irmãos, às vezes atualiza a versão da Bíblia, mas não se atualiza a mensagem. A mensagem é a mesma e sempre vai ser. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Tem também a nova tradução da linguagem de hoje, NTLH, nova tradução da linguagem de hoje, que é uma linguagem mais fácil de entender, mas eu vou confessar para os irmãos que eu não gosto muito dessa linguagem, porque às vezes fica muito diferente, né? Nós temos que buscar uma linguagem, sim, que nós não temos muita dificuldade de entender, mas que seja uma linguagem que se aproxima mais também dos textos originais, para não ficar muito diferente, né? Eu gosto muito, às vezes os irmãos percebem que eu estou lendo uma tradução aqui, aí os irmãos pensam, oxe, a minha está diferente. Eu gosto muito da NVI. A NVI eu gosto, mas tem outros que gostam de outra, né? O Jefferson gosta de qual? Revista e Corrigida. Então é da Almeida também, né? Almeida, Revista e Corrigida. Tem a Almeida, Revista e Atualizada. Mas todas as Bíblias, né? Almeida são boas, né? Todas são boas. Agora tem uma que é uma linguagem muito antiga. Tem uma linguagem antiga e é difícil de ler. Às vezes você lê assim e você não entende, porque é uma linguagem que não se usa mais. Então vamos lá. Vamos lá para o subtópico 2 e aí nós estamos dando encerramento. Subtópico 2, inspirada por Deus. A Bíblia é a revelação de Deus. Isso significa que ela tem origem em Deus e por ele foi inspirada. Paulo, o apóstolo, disse que toda a escritura é inspirada por Deus. Nenhum livro, por mais espetacular que seja, pode se colocar em pé de igualdade com a Bíblia. A razão é que a Bíblia possui inspiração divina e outras literaturas não. Alguém pode receber de Deus alguma iluminação para dizer ou escrever algo, mas ninguém pode dizer que foi inspirado por Deus da mesma forma que os escritores bíblicos foram.
Então isso é importante, né, irmãos? Às vezes nós somos o quê? Iluminados, né? Somos iluminados ali. Às vezes nós somos inspirados ali em alguma pregação, alguma mensagem. Agora, essa inspiração, irmãos, que os leitores bíblicos escreveram, foram exclusivas deles ali. Só eles que receberam. E ninguém vai mais receber essa inspiração, porque senão iria escrever outra Bíblia, né? Então, o que já foi escrito foi uma inspiração ali exclusiva para eles. Não vai ter uma nova revelação. A revelação já foi ali totalmente fechada nos 66 livros da Bíblia. Isso é o que faz a Bíblia ser diferente como obra literária. É um livro com uma mensagem especial e atual, porque espelha a mente de Deus. Então, irmãos, nosso Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E a Bíblia, ela é tão maravilhosa que a Bíblia é o único livro que você pode sempre ler na presença do autor. Não é isso, pastor? A Bíblia é o único livro que você sempre pode ler na presença do autor. Não importa o dia, não importa a hora, não importa o lugar que você vai ler a Bíblia, o autor vai estar sempre presente. E outra coisa, não tem como você ler escondido do autor. Não tem como ler escondido do autor, irmãos, porque a palavra de Deus fala: todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele a qual nós devemos prestar contas. Então não adianta a gente ler ali e ficar com raiva, não adianta a gente ler e querer entender outra coisa, que o autor está ali, irmãos, de pertinho, sempre nos olhando, né? E é bom que todas as dúvidas que os irmãos tiverem, às vezes nós podemos tirar dúvida com o irmão, às vezes nós podemos tirar dúvida com um professor, com alguém mais experiente que nós, isso é bênção, irmãos. Mas tem dúvidas que nós podemos tirar diretamente com o nosso Senhor, irmãos, a intimidade com o Espírito Santo. Eu já tive experiência na minha vida de coisas que eu não conseguia entender, irmãos, não conseguia entender. Aí perguntei para Deus, orei para Deus, e não foi na hora que Ele me fez entender, não. Passou um bom tempo, mas depois que passou um bom tempo, que eu li o mesmo texto que eu não conseguia entender, eu falei: ah, Senhor, como que eu não pude enxergar isso antes? É porque até mesmo a revelação de Deus, irmãos, vem no momento certo, vem na hora certa. E muitas vezes a revelação de Deus vai vir no momento que você mais precisa. Então nunca desista, porque às vezes as pessoas desanimam. Ah, eu não gosto de ler a Bíblia, não, é muito difícil de entender. Irmãos, Deus, Ele quer que você escave. A Bíblia é um tesouro. Sabia, irmãos? Que a Bíblia é ouro. A Bíblia é um tesouro. E o tesouro você não está passando na rua e você acha um tesouro ali. Olha um tesouro aqui. Não. Tesouro você tem que escavar. É ou não é verdade? Hoje eu estava vendo um vídeo também daqueles detectores, né, de metal. Só que esse detector de metal, ele servia para detectar ouro. Aí o rapaz estava passando ali na praia, aí o detector de metal começou ali a apitar, ele, opa, voltou aqui. Aí ele começou a cavar, irmãos, começou a cavar, e o detector de metal ficava mais forte. Aí ele colocou outro pequeno ali, aí o pequeno também começou a apitar. Aí quando eu pensava que o negócio estava ali na superfície, irmãos, ele teve que cavar mais. Cavou bem fundo mesmo. Aí quando cavou bem fundo, ele achou, irmãos, tipo, é como se fosse uma colherzinha de pedreiro, só que essa colherzinha de pedreiro era feita de ouro. E ali estava, ó, 18 quilates, ouro 18 quilates. Então esse detector servia para detectar ouro soterrado. Então a palavra de Deus também é assim. Não adianta você ler a palavra de Deus superficialmente e querer entender, não. Você tem que escavar. Você tem que cavar cada vez mais fundo. E o que significa escavar cada vez mais fundo, pastor William? É ler cada vez mais, meditar cada vez mais, ter interesse, pedir para Deus abrir os seus olhos, pedir para Deus te revelar, ter prazer, irmãos. A Bíblia fala que o justo, antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor. E na sua lei ele medita dia e noite. Aí serão como árvores plantadas junto a correntes de águas, cujas folhas não murcham e no devido tempo dará o seu fruto. E tudo quanto ele fizer prosperará. Já percebeu, irmãos, que quanto mais você medita, quanto mais você se deleita, quanto mais você pratica a palavra de Deus e quanto mais você ama a palavra de Deus, mais você é abençoado? Mais você é abençoado, irmãos. Porque quando você ama a palavra de Deus, você ama também o Deus da palavra. Aí Deus vai lá: meu filho, ele tem prazer nos meus ensinamentos, então vou abençoar ele. Vou livrar ele de todo mal, vou fazer ele mais do que vencedor, porque ele tem prazer, ele se deleita nos meus ensinamentos. É isso que é o prazer de Deus, irmãos. O prazer de Deus é quando nós temos prazer também na palavra do Senhor. Então, irmãos, eu sei que o estudo bíblico nem sempre é fácil. Eu sei que o estudo, às vezes, né, aparece muita coisa para nos distrair, para nós ficarmos dispersos. Inclusive, hoje eu percebi isso. Hoje, no começo do estudo, irmãos, o pastor ele percebe. No começo do estudo eu percebi,
às vezes as pessoas dispersas, às vezes aérea, às vezes voando para lá e para cá, né, irmãos? Então isso acontece. Então nós temos que chegar no estudo bíblico também com foco e com vontade de aprender. Porque se a gente não tiver prazer nisso, não tiver gosto nisso, irmãos, a gente não vai assimilar nada. Eu lembro quando eu ia para aula de teologia com minha esposa. Eu já fiz teologia, né? Comecei fazendo teologia. Aí, irmãos, era 7 horas da manhã. Pensa que era fácil? Era domingo, 7 horas da manhã. E na igreja que a gente chegava em casa tarde, irmãos. Chegava em casa no sábado, tarde da noite. Aí já tinha que acordar cedinho para ir lá para Paz e Vida, lá em Taguatinga, que tinha aula de teologia lá de graça, né? Aí nós íamos, irmãos, minha esposa ia com aquele sono. Aí eu já ia desperto, eu já ia com vontade de aprender, ia. Aí, irmãos, pegava lá minha Bíblia, pegava lá minha apostila e ficava vendo. Eu já chegava lá, já ficava atento no que a professora estava ensinando. Tinha uma professora, tinha um professor, e cada um ali tinha uma maneira de ser usado por Deus diferente, né? Então, irmãos, eu começava a me deleitar nos ensinamentos. Começava assim a prestar atenção, começava a ouvir e ficar assim, nossa, que coisa maravilhosa, nossa, que revelação maravilhosa. Aí quando eu olhava para o lado, irmãos, minha esposa estava, ó. Às vezes encostava no meu ombro aqui. Aí às vezes ficava assim, ó, caía para o lado e assustava. Assustava com o próprio sono, irmãos. Mas eu estou dizendo isso, irmão, porque eu sei que não é fácil. Estou querendo dizer isso para dizer que eu sei que não é fácil, é um desafio. Mas nós temos que nos preparar. Nós temos que vir preparar, falar, hoje eu vou lá para aprender. Eu não vou para lá só para dizer que fui, não vou para lá só para cumprir uma obrigação religiosa, só porque o pastor é chato. Não, irmãos, venha com vontade de aprender, que você vai encontrar tesouros maravilhosos na sua vida. Tem sido assim na minha vida, irmãos. Certa vez eu sentei lá na minha cama, abri a Bíblia, e eu estava passando um momento, assim, que eu era novo convertido, né? Aí eu estava passando um momento assim de muitas lutas espirituais, né? Que no começo a gente enfrenta muitas lutas espirituais. Aí eu estava com meu coração angustiado, aí eu fiz o seguinte, falei, Senhor, eu vou abrir a Bíblia aqui, eu sei que o Senhor vai falar comigo. Orei, irmãos, li a Bíblia, né? Orei, li a Bíblia com vontade, e ali a palavra começou a falar comigo, começou a sair lágrimas nos meus olhos, eu comecei a ver Deus falando comigo, eu falei, Senhor, o Senhor está falando comigo. Irmãos, eu saí com meus peitos assim, ó, queimando, irmãos. Queimando assim, como se fosse um fogo. Acho que a Nilma lembra que eu falava com ela. Falava, Nilma, não estou conseguindo nem ficar de camisa. Lá dentro de casa, né? A Nilma lembra. Falei, eu não estou conseguindo nem ficar de... E eu orava muito para ter experiências com Deus. Experiência sobrenatural com Deus, né? Aí eu, Nilma, não estou conseguindo nem ficar de camisa. Está tudo queimando, está queimando. E foi depois que eu li a Bíblia. E aí, irmãos, eu passei... Foi uns 15, 20 dias. Passei uns 15, 20 dias assim. E eu não sei se a irmã Tereza estava, foi bem na época que nós fomos para o retiro, lá na igreja do pastor Esdras. Nós fomos para o retiro, a irmã foi também? Foi bem naquela época. Naquela época nós buscava muito, né? Ia para o Monte do Gama, saía 1 hora, 2 horas. Irmãos, mas nós buscava. Era a semana toda na igreja e quando acabava o culto a gente ia lá para o Gama, para o Monte dos Milagres. Era um monte alto, né? Era alto e lá nós buscávamos a experiência espiritual. E eu orando para Deus me dar as experiências. Deus já tinha falado comigo, ó, meu filho, sua experiência vai ser na palavra. Aí quando eu sentei para ler, irmãos, eu senti meus peitos queimando assim, né, e fiquei um tempão, uns 20 dias. Aí eu quis saber de Deus, eu falei, Senhor, por que aconteceu isso? O que foi isso? Que experiência foi essa que eu tive? Aí Deus me fez lembrar, sabe o quê? Dos discípulos no caminho de Emaús. Irmãos, os discípulos no caminho de Emaús. A Bíblia vai dizer que tinha 2 discípulos, e ali Jesus Cristo apareceu para eles, só que eles não estavam conhecendo Jesus. Jesus já tinha morrido, ressuscitado, e apareceu para esses discípulos. E ali, Jesus falou, eles estavam tristes, né? Aí Jesus começou a conversar com eles. Aí eles falaram, por acaso você não sabe não, que o nosso profeta morreu, Jesus morreu, aconteceu isso, aconteceu aquilo. E Jesus do lado deles, mas eles não estavam reconhecendo Jesus. Mas aí depois que Jesus, né, desapareceu, vai dizer que depois Jesus voltou a aparecer para eles, mas ali depois eles ficaram assim se indagando. Falou, por acaso o seu peito não ardia quando ele falava da palavra? Por acaso o seu peito não estava ardendo quando ele falava das escrituras da palavra? Aí Deus fez-me entender, falou, foi a mesma experiência que os discípulos tiveram, você teve também. Então foi uma experiência que eu tive na minha vida, irmãos, através da palavra. E aí eu glorifiquei muito a Deus, e depois disso aí eu acabei amando a palavra cada vez mais. É claro que tem a ver com o chamado? Tem a ver com o chamado, porque eu tenho que ensinar, tenho que pregar, tem a ver, irmãos. Mas todos nós podemos ter experiências extraordinárias com a palavra do Senhor, irmãos. Então vamos procurar sempre nos preparar espiritualmente, fisicamente também, né? Porque vem um cansaço físico. Às vezes eu falo, os irmãos não acreditam que é verdade, porque às vezes eu falo, irmãos, às vezes está fazendo muito frio, né?
está fazendo frio, aquele frio, e eu falo, irmãos, eu tomo logo um banho gelado. Jesus falou, não, pastor, se eu tomar um banho gelado hoje, eu falo, tomei, irmão, porque isso também nos ajuda fisicamente. Então procure se preparar espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, que aí vai ser cada vez mais bênção para a sua vida. E só para encerrar, irmãos, João 17, coloca aí, Pedro. João capítulo 17, versículo 17, olha o que diz. Foi Jesus que disse isso. Uma oração que Jesus fez, ó. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Jesus não falou, a tua palavra é uma das verdades. Não falou, a tua palavra é a verdade. E é a palavra que nos santifica, irmãos. Às vezes o crente não gosta da palavra, às vezes o crente fica com raiva do que é pregado, com raiva da palavra, perde a santificação. Porque é a palavra que nos santifica e a verdade de Deus é a palavra dele, irmãos. Então, conclusão disso tudo. Vimos, portanto, nessa lição, que há toda uma narrativa com o propósito de desacreditar a Bíblia. Para os defensores desse novo modelo cultural, a Bíblia não passaria de um livro obsoleto, produto de uma época e que, portanto, precisa ser atualizada. Em outras palavras, a Bíblia não seria mais relevante para essa geração. Aqueles que já aderiram a essa suposta necessidade de atualização do texto bíblico, alegando que ele precisa ser relevante para essa geração, desenvolveram metodologias e teologias próprias. Dentro dessa nova forma de entender o texto, a Bíblia é que precisa de ajustes e não o homem se ajustar a ela. Está vendo, irmãos? Ó, dentro dessa nova forma de entender o texto, a Bíblia é que precisa de ajustes e não o homem. É isso que eles pregam, né? Mas nós sabemos que não é verdade. Todo cristão que segue a ortodoxia bíblica deve rejeitar tal ensino. Não podemos aceitar nada que mutile a Bíblia por conta do politicamente correto. Não podemos rejeitar o que ensina a ortodoxia cristã ou trocá-la pelas novas teologias. A Bíblia é a palavra de Deus e, por isso, sempre será atual e relevante para a humanidade. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Essa foi a lição de hoje, né? Próxima lição, lição número 8, a sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal, na próxima terça-feira, e nós esperamos todos os irmãos. Teve um pastor